Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Vicente Cassep Borges e vocês estão no Cientificaliente, o canal que polariza a ciência do amor de um jeito diferente. O vídeo de hoje, ele tá no embalo do período eleitoral que vai chegar no Brasil e é um vídeo sobre como é que isso afeta o nosso relacionamento, como é que a questão da política, da diferença ou da similaridade política, como é que isso tudo afeta o nosso relacionamento amoroso, né? Eu tô falando relacionamentos amorosos, isso aqui é um canal sobre ciência do amor, né? E aí eu achei essa pérola aqui, que é um artigo Love and Politics, The Influence of Politically Dissimilar, parênteses, Romantic Relationship on Political Participation and Relationship Satisfaction. O amor e a política, a influência da política, similaridade ou dissimilaridade nas relações românticas, na participação política e na satisfação com o relacionamento. Então, bastante importante a gente pesquisar essas variáveis, compreender esse estudo. Uma pergunta que me fazem direto é como é que isso afeta, e eu não sabia responder, até que surgiu esse artigo bem recente, de 2022, publicado agora em 2022, tá? Tem mais ou menos um mês que foi publicado, e que eu consegui com a própria autora Cynthia Peacock. Eu mandei um e-mail para ela, ela gentilmente me mandou. Cynthia, thank you very much for sending this article. I wish that you can watch us on YouTube, and you'll be very welcome, and please insert subtitles to watch your video, and the rest of the video I will be talking in Portuguese. It's my native language and my audience also speak Portuguese. Dito isso, dado meu recado, meu agradecimento para Cynthia, vamos para o nosso vídeo. Os autores desse artigo, como eu falei, a Cynthia Peacock e o Joshua Pederson. Cynthia Pavão, né, uma tradução literal aqui, são do Departamento de Estudos da Comunicação da Universidade do Alabama, Tuscaloosa. Eu acho muito legal de pronunciar essa palavra Tuscaloosa. Tem até um amigo que estudou lá, né? Então são autores da área da comunicação, do Departamento de Comunicação. A gente não está lendo artigos de psicólogo, e o que é muito legal, eu gosto dessa coisa interdisciplinar também, né, de sair da minha área, né? E aí a gente já sabe que as pessoas, isso é uma coisa que já está no senso comum, e tem alguns dados falando disso, que as pessoas procuram parceiros com visões políticas similares, né? Isso faz parte das buscas, assim. Aliás, se vocês navegarem no Tinder, o que mais vai ser gente expressando sua visão política para procurar alguém similar, né? Esses estudos examinam, então, a influência da dissimilaridade, né, e a participação política e na satisfação com o relacionamento. Como é que isso influencia na satisfação com o relacionamento? Eu já tenho dados sobre a religião influenciando nisso, e sempre que eu apresento esse dado me perguntam: tá, mas Vicente, a visão política é bem mais importante, as pessoas tretam muito mais por causa de política do que por causa de religião hoje, né? E eu não tinha dado, eu sempre falava que não sabia. Agora eu sei, agora eu já li então esse estudo, eu tenho esse dado para apresentar. Então vamos ver esse artigo, o que ela está falando, né? As estimativas recentes sugerem que apenas 6% dos casamentos americanos são cross-party, entre de partidos diferentes. Só 6%, né? Então isso é número bem baixo, né? E essas pessoas partidárias não estão afim, né? Não têm desejo de considerar se envolver no relacionamento com alguém que votou diferente deles na eleição presidencial de 2016. Então as pessoas mais fanáticas simplesmente não quero me casar com alguém que votou diferente de mim. Isso é uma coisa que é comum, né? Só um parênteses, aqui é um artigo falando da política norte-americana, tá? Mas eu acredito que a política brasileira é muito parecida, assim, o mesmo nível de polarização que está tendo nos Estados Unidos tem no Brasil. A gente praticamente só tem
dois lados num espectro político. Pelo menos a coisa está se fazendo assim, né? Que até tem um diagrama de tipos de espectros políticos, de dois eixos, né? Mas de qualquer forma, politicamente as últimas eleições têm sido polarizadas entre dois candidatos, um de cada espectro, e, e os Estados Unidos também não é diferente disso, por isso que eu acredito muito que esses dados servem para o Brasil, né? E a pesquisa, então, tem mostrado que pessoas são significativamente mais aversas a discussões políticas com pessoas que são de outro partido do que elas são aos próprios membros. Então, as pessoas têm mais aversão a brigar por política, discutir política com alguém que não concorda com essas ideias, as pessoas têm uma aversão a isso, e essa aversão é maior do que a pessoa, assim. Eu gosto, tenho mais ódio das ideias daquela pessoa do que da pessoa em si, né? Então isso também são dados de pesquisa, né? Assim, a gente já tem muitos dados sobre ciência política, como é que essa treta política, isso é um assunto muito pesquisado, mas se pesquisa pouco em relação à influência disso num relacionamento amoroso, né? Que é o que esse estudo vai fazer. E aí nós temos o autor aqui, o Alford, e os colegas, colaboradores dele, né, dizendo que a similaridade política, essa coisa dos casais terem essa similaridade política, tem mais a ver com a escolha do parceiro, quando tu escolhe o parceiro já por essa característica, do que uma coisa que é acumulada ao longo do tempo, ou seja, o casal se unir e ter uma coesão, e a partir daí, a partir de discussões, de trocas de ideias, eles terem uma coisa similar, né? Isso não ocorre, isso aí é coisa de conto de fadas. O que ocorre é que as pessoas só escolhem, já escolhem, eu quero alguém que tem uma visão política similar à minha, né? Por exemplo, as pessoas preferem, isso também é uma coisa que acontece, conteúdo de mídia, as pessoas consomem conteúdo de mídia de pessoas que têm a sua mesma crença política, assim. Então, eu só vou assistir programas noticiários de gente que tem a mesma crença política que eu, né? Eu e todo mundo fazemos isso, né? Então, essa é a grande tendência, né? E as pessoas também buscam discussões políticas com parceiros com quem elas concordam. Assim, né? Eu não vou procurar discutir política com alguém que eu discordo da ideia. Eu tento discutir política com quem eu concordo. E aí o que eu achei muito legal, muito interessante nesse trabalho é que eles adaptaram uma escala do Gottman. A gente já viu, a gente tem um vídeo do Gottman aqui, tá? É um vídeo sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse. Vou deixar o link na descrição do vídeo, se eu me lembrar, se eu me esquecer, vocês me cobrem, né? Mas eles pegaram o Gottman, que é um autor bem interessante também, a teoria dele, né? A escala dele que mede conflitos, eles tentaram adaptaram isso para conflitos em relação à política. Outra coisa importante se dizer é que a similaridade é uma coisa que leva à atração. As pessoas se atraem pelo similar, né? Esse papo de oposto que se atrai só serve para imã, tá? Para pessoas não serve, tá? E já tem uma ciência por trás disso. Inclusive, cito uma referência, 71 já é uma coisa bem antiga dentro da ciência, né? Quer dizer, eu não vou ser tão taxativo. Algumas coisas é legal ter complementariedade, mas em geral a gente se atrai pela similaridade. E também é um preditor da satisfação com o relacionamento. Quanto mais similar, mais existe satisfação com o relacionamento. Isso é uma das variáveis preditoras, né? A gente busca, quando fala de alma gêmea, o gêmeo é igual, né? Mas vamos falar das nossas hipóteses. O que esse estudo levantou como hipótese, né? Tem várias hipóteses, né? A primeira é que a similaridade política, essa semelhança política, está positivamente associada com a satisfação no relacionamento. Essa primeira hipótese é a mais óbvia, assim. Então, quanto mais o casal é coeso, em similaridade em relação à visão política, mais eles vão estar satisfeitos com esse relacionamento.
A segunda hipótese levantada é que aí sim, agora a gente está partindo para hipóteses mais elaboradas, mais complexas, é que essa associação positiva, eles já estão partindo do princípio que acharam uma associação positiva entre satisfação, relacionamento e similaridade política, né? Já estão falando que a hipótese 1 foi corroborada, e então essa associação ela é mediada pela frequência de discussão e a expressividade dessa discussão. Então, quanto mais essa discussão é frequente e quanto mais ela é expressiva, né? Hipótese número 3, que essa associação positiva também foi encontrada na hipótese 1, ela também vai ser mediada pela quantidade e pela intensidade de conflitos políticos. Então, outra questão que é o quanto que existe, além de discutir, né? Discutir significa conversar, mas o quanto que a gente tem de conflitos sobre isso, e evidente isso aí é uma mediação negativa, né? E a hipótese número 4, a similaridade política vai ser associada com a participação política, uma hipótese que não quero discutir tanto aqui no canal, somos é um canal de ciência do amor, né? Isso aqui é importante para a área de ciência política, mas enquanto mais participação política, mais similaridade. Essa é uma hipótese deles que faz bastante sentido, assim, porque se a pessoa participa politicamente, ela é engajada naquilo, é mais provável que ela procure, por uma questão de escolha de parceiro, alguém que tenha uma visão política similar, né? E a hipótese número 5, a associação positiva entre a similaridade política e a participação, que também espera que seja associado, vai ser mediada pela frequência que se discute e a expressividade, enfim, dessa discussão. Então essa também é uma hipótese que bastante relacionada com a ciência política. E aí nós vamos para a parte do método, tá? Então eles usaram o MTour, que foi um software, o negócio da Amazon lá para coletar dados, enfim, eu acho que eles até podem pagar participante com esse aplicativo, mas a ideia é que foi coletado isso aqui, é bastante importante, entre maio e junho de 2019, essa foi a data da coleta, tá? Eu não me lembro muito bem o que estava acontecendo, mas a última eleição dos Estados Unidos foi em 2020, tá? A eleição que elegeu o Joe Biden. Então, acredito que aqui seja uma época de primárias de republicanos, democratas, enfim. Então, isso aqui tem algo ao ver. Isso aqui eu acho que é um viés importante, assim, já está começando aquele período eleitoral que é quando as coisas começam a esquentar e se aflorar mais, né? Ultimamente passa a eleição e a discussão continua, mas se aflora nessa época, né? Então, uma vez que os parceiros românticos tendem a ser politicamente similar, a gente apresentou, só 6% das pessoas têm essa similaridade política, eles fizeram cotas, né, para colocar participantes dissimilares também, assim, tentar fazer um negócio mais ou menos meio a meio. Eles defendem, enfim, que é um método que é legal, né? Então, os membros as pessoas com essa dissimilaridade política foram oversample, né? Overamostrado, mais amostrados. Eles colocamos mais gente desses na amostra, assim, né? Para a coisa dar certo. E para participar, então, os respondentes tinham que ter pelo menos 18 anos de idade, residir nos Estados Unidos para eles terem esse recorte de política americana e estar num relacionamento romântico, né? E aí se conseguiram uma amostra de 4.200 pessoas, a amostra foi até grande, aí foram cortando, e até chegar nisso aqui, o total da amostra que foi incluído, enfim, foram 835 respondentes para conseguir atender essa questão de cotas de gente que está em relacionamento romântico com visão política dissimilar ou diferentes, né? E aí tem aqui, metade era mulheres, enfim, que pegaram também
a questão dos casais, média de renda, cor, uma variável sempre importante. Os americanos sempre valorizam bastante essa variável assim, demográfica, né, nos estudos deles. A gente descreve pouco a questão racial em estudos brasileiros. Eu queria mostrar também os instrumentos de pesquisa, né? Foram todos instrumentos simples, com poucos itens, né? Similaridade política, então nós temos visões políticas similares, votamos no mesmo candidato político, então todas as variáveis escalares, né? Eles não usaram variáveis categóricas aqui, acho que por esse motivo também estão fazendo análise de regressão no artigo, né? Participação política, então eu trabalhei na campanha política, alguma organização de apoio a candidatos, que mais? Eu fui a encontros da comunidade, votei na eleição, que lá o voto é facultativo, fui num protesto, prestei atenção no governo nas decisões do governo e o que acontecia na política. Escala de satisfação no relacionamento, temos vídeo no canal sobre essa escala, uma escala que eu já usei em minha pesquisa, uma velha conhecida minha, que é da Susan Hendrick, essa escala. Quando seu parceiro atende as necessidades, em geral, quanto você está satisfeito com o relacionamento, quão bom o seu relacionamento é comparado com os demais, quantos problemas tem no seu relacionamento, e tem itens reversos aqui, então está medindo satisfação no relacionamento, né? A frequência de discussão política, eles computaram um score Z aqui, score padrão. Meu parceiro e eu falamos sobre políticas. Na média, quantas vezes por dia você e seu parceiro falam sobre política? Então, são esses dois itens. A expressividade da discussão política, então ela vai avaliar o quanto que eu sinto confortável em compartilhar minhas opiniões políticas com meu parceiro, o quanto se eu expresso o quanto eu realmente me sinto sobre política com meu parceiro. Então também se computaram aqui somente dois itens, né? A frequência de conflitos políticos, outro score Z de duas variáveis, qual a percentagem dos meus argumentos que eu compartilho com meu parceiro sobre política, de 0 até 100%, e eu e meu parceiro frequentemente discutimos sobre política, então era de 1 a 5, por isso que são duas escalas diferentes, por isso transforma em score Z para poder estar na mesma escala, assim. Então no canal Gatchuf a gente tem uma playlist que discute essa questão, tá? Assim, também não vou me aprofundar nisso. E aí nós temos a escala do Gottman, então, de intensidade dos conflitos políticos, essa escala que foi adaptada do Gottman, que é legal. Quando meu parceiro e eu temos discussões sobre políticas, nós gritamos muito, a gente vai de discordo até concordo. Meu parceiro e eu ficamos realmente mal quando a gente fala sobre política, um com o outro, ficamos mal um com o outro. Né? Meu parceiro e eu ficamos realmente loucos quando falamos de política. Então isso aqui é a nossa escala de intensidade do conflito político. Eu acho que é uma variável bem importante e muito legal eles terem pegado isso aí do Gottman para trazer para o estudo, né? E aí, quanto você está interessado em política, um item só. Então, esses foram os nossos instrumentos utilizados. Todos os instrumentos muito curtos, acho que o mais comprido tem 7 itens aqui. Então, isso pega na precisão da avaliação desses construtos, mas tá ok, acho que já nos dá um indicador bom do que está sendo avaliado. E tem coisas que também não precisam ser avaliadas com muitos itens. Então, vamos para os nossos resultados, tá? Os resultados indicou então que sobre a hipótese 1 de que a similaridade política, se ela prediz a satisfação do relacionamento, se ocorre isso, e a resposta é sim, tá aqui o dado, assim, o valor de beta, enfim, foi uma regressão simples, isso aqui não é uma estatística bem simples, não é nada demais aqui,
Mas aí tá aqui o valor de beta, só não sei porque eles não colocaram o nosso R ao quadrado aqui, tá? Mas a similaridade política, então, ela prediz esse relacionamento, aqui o valor de beta, que é o número que indica essa ligação, e foi significativo, enfim. Então a gente tem essa relação da similaridade política, do quanto que tu é semelhante, e isso vai sim influenciar muito na satisfação com o teu relacionamento. É um dado que é meio óbvio, mas eu acho muito importante essa demonstração empírica, né? Que a gente tem que de fato, então, é importante a gente ter parceiro, e é uma coisa que vai contribuir com a nossa satisfação com o relacionamento se a gente achar alguém com uma visão política similar. E aí, avaliando as nossas hipóteses 2, né, então a gente vai ter um efeito indireto dessa relação da similaridade política com a satisfação no relacionamento, através dessa expressividade da discussão, ou seja, se a pessoa se sente confortável para discutir política com o seu namorado, namorido, no caso casado, né, no seu parceiro, parceira, e as intensidades dos conflitos, mas não através da frequência da discussão, frequência com que se discute política, ou frequência com que as pessoas têm esses conflitos políticos. Eu acho que para entender melhor a gente tem que ir para essa figura, assim, eu acho que ela fala direitinho o que está acontecendo, tá? A gente tem a similaridade política, que ela tem uma relação com a satisfação com o relacionamento, tá? Só assim, essa linha sólida, ela indica que essa relação é significante, tá? E a pontilhada não é significativa, tá? Então, olha só o que acontece. A gente tem uma relação significativa, uma influência significativa da similaridade. Essa era a hipótese 1, tá? Da similaridade política e satisfação no relacionamento. Isso foi corroborado. Só que quando eu insiro essas variáveis, essa relação deixa de ser significativa. Essa linha passa a ser pontilhada, não é uma relação significativa, porque a significância vai por meio de outras variáveis, tá? Isso aqui é uma mediação, tá? Então, o que acontece? Similaridade política é relacionada significativamente com frequência da discussão, com expressividade de discussão, frequência de conflitos e intensidade de conflitos. Todas essas relações são significativas. Mas o que passa para a satisfação com o relacionamento é apenas na expressividade dessa discussão, quanto que a pessoa sente à vontade com o parceiro, e isso vai deixar satisfeito com o relacionamento, né? E a intensidade de conflito, a intensidade com que tem conflito com relação à política, não é nem a frequência que tem conflito, mas a intensidade desses conflitos que é importante. E é óbvio que é uma relação negativa, assim, que quanto mais conflito, quanto mais tá brigando com o teu parceiro por política, ninguém gosta de brigar com ninguém por política, quanto mais com o parceiro e com a parceira, né? Então, quanto mais isso acontece, mais insatisfeito tu vai estar com o teu relacionamento. E o que vai fazer você ter uma briga por causa de política, que é isso aqui, o que vai fazer você ter conflitos intensos por causa de política, é a similaridade política. Então tem essa relação aqui que é bastante que é negativa também, né? Então, quanto mais similaridade política, menos conflitos, e enquanto menos conflitos, mais satisfação no relacionamento. São relações inversas, né? Daqui para cá é inverso, daqui para cá é inverso, e daqui para cá é positivo, essa relação direta, só que não é significativa. Eu queria também só aproveitar para apresentar essa matriz de correlação, uma análise de correlação de Pearson, uma análise mais simples, que eu acho que é legal de mostrar, né? E eu só estou interessado nessa variável que é a satisfação do relacionamento, é a única variável que eu acho que é a variável mais importante, assim, para quem pesquisa relacionamento dentro desse estudo, né? Então, essa variável, ela tem uma correlação elevada com a similaridade, assim, não nem tão elevada, mas a correlação significativa. As correlações mais elevadas, então, com a expressividade da discussão, se sente confortável para discutir política, e uma correlação negativa com conflitos, e tanto na frequência quanto na intensidade dos conflitos. Então isso tem bastante a ver com satisfação no relacionamento, uma correlação
negativa, né? Então, maior mais conflitos, mais insatisfeito com o relacionamento. E outras correlações bem fraquinhas, assim, enfim, tem até com renda, assim, é uma correlação que é interessante, satisfação com relacionamento. Quanto mais dinheiro tem, mais satisfeito vai estar com o relacionamento. Dinheiro tem a sua importância no nosso relacionamento amoroso. E aí, indo para nossa hipótese número 4, tá? Essa hipótese que a gente tem mais interessante para cientistas políticos, enfim, né? Mas então a similaridade, mas já que está no artigo a gente traz aqui, né? A similaridade política, essa semelhança política, ela influencia positivamente a participação política, enfim, mas não deixou de ser significativo com a inserção das variáveis mediadoras, né? Mas as variáveis estão associadas ao quanto que eu discuto e o quanto que eu me sinto à vontade com o parceiro. Isso vai fazer com que eu tenha uma participação política, tá? E é evidente, sim, se eu não me sinto à vontade do meu parceiro para discutir política, se discuto pouco, eu vou me sentir pouco à vontade para participar dessa questão de política, né? Assim. E os conflitos não têm tanto a ver, assim, a similaridade política leva conflitos intensos também, né? Uma associação negativa, mais similaridade, menos conflitos, né? A dissimilaridade é que leva ao conflito, né? Mas isso não passa para a participação política, essas brigas, enfim, pelo menos não foi significativa essa análise aqui, né? Então, resumindo o nosso dado, assim, né? Os casais que têm menos similaridade política têm conflitos mais intensos sobre a política, que é negócio ruim, que se a similaridade leva essas brigas, essas tretas, e isso se associa com uma menor satisfação no relacionamento. Esse casal que briga muito por política acaba tendo uma satisfação no relacionamento menor, né? E mesmo sugerindo que as pessoas devam evitar se expressar, né? As suas opiniões políticas, elas podem ser vistas como antidemocrática, a pessoa que não expressa faz parte da democracia, enfim, expor a sua opinião, né? Mas a ideia é que as pessoas não fazem isso para evitar conflitos, né? Aliás, é uma coisa que o Científica Aliente faz, assim, eu tenho minha visão política, não gosto muito de expressar no canal. Se vocês quiserem, quem ir atrás descobre qual que é a minha visão política, não é muito difícil, mas eu tenho evitado falar de políticas para evitar conflitos, né? E mesmo num vídeo sobre discussão política, eu simplesmente estou trazendo os dados de pesquisa, mas não vou falar minhas opiniões para evitar conflitos. Eu quero ter uma relação saudável com a minha audiência, né? Então, em resumo, né, os conflitos podem afetar a participação política, mas isso depende bastante de como esse conflito surge no ambiente social. Assim, o artigo está descrevendo a realidade da política norte-americana, pode ser que tenha outras realidades que as pessoas sejam mais queridas e briguem menos por conta de política, né? Eu gosto muito de uma frase que diz que quem quer que seja... É uma música que tem... Quem quer que seja o rei que ocupe o trono, a história se repete e viva o novo dono, né? Então, quem quer que seja o rei que ocupe o trono, a minha vida vai ser a mesma, assim, em resumo é isso. Aí esse estudo também, outra coisa que é importante, como uma limitação, eles colocam, né? Que é o tempo da coleta de dados, o timing, a época em que esse dado foi coletado, enfim, quando eles falam muito pouco, assim, né? Mas a similaridade política pode parecer mais proeminente, tanto na participação e na satisfação, dependendo da intensidade da animosidade fora, então experienciado naquele tempo. Então isso influencia o zeitgeist, assim, que é uma palavra que espero que os estudantes de psicologia saibam o que é esse espírito desse tempo. Então isso está influenciando nos dados desse estudo, assim, né? Então eles não comentam qual que é o contexto político, mas é isso, prévias democratas, republicanas, ou acontecendo, se aproximando, eu não vou saber precisar ao certo, né? Mas isso então é um dado que é bastante importante para a gente entender esse estudo.
Mas aí descrevendo as potencialidades desse estudo, mais que a limitação, e essa é a potencialidade que fez eu trazer o estudo, é essa primeira aqui. Esse é o primeiro estudo no qual do qual eles estão conscientes, ou que eles têm notícia, que eles sabem, né? Que investiga as vias da política, dessa heterogeneidade política nos relacionamentos românticos e como que isso afeta a atuação política bem como a sua satisfação no relacionamento. E esse é o primeiro estudo que investiga isso, que eles sabem disso. Eu também não tenho muita notícia, nunca fui muito atrás, né? Mas creio que eles podem estar certos, assim, porque eu não fui atrás, assim, para fazer um estudo meu, né? Mas já dei umas procuradas e nunca tinha encontrado. Eu nunca fui atrás de uma maneira sistemática, enfim, quero estudar essa área, né? E acho que é uma área que é legal de a gente ter pesquisa sobre isso no Brasil. E essa é uma contribuição importante que a gente tem em 2022, né? E aí eu pulei o segundo, aqui vamos para o terceiro, que acho que é a potencialidade que é mais importante, que a comunicação, para a literatura da comunicação interpessoal, eles oferecem uma avaliação única de como essa dissimilaridade política ajuda a explicar como pessoas estão satisfeitas com seus parceiros românticos. É semelhante a isso também, então esse estudo traz esse pioneirismo, por isso que eu trouxe, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Eu acho que é um vídeo bem elucidativo, é uma temática bastante importante. O Científica Lente também deve estar sendo pioneiro em trazer essa temática para o Brasil, já que o estudo é pioneiro e foi publicado há um mês atrás. O Científica Lente também tem o seu pioneirismo, né? E justamente por isso que eu peço o seu like, né? Como contribuição por ter trazido esses dados, é bastante importante, bastante incentivador para o canal, e bem como se inscrever aqui, porque aqui a gente traz tudo que tem de interessante na ciência do relacionamento, tudo que está surgindo e todas as novidades que aparecem, né? Que eu fico sabendo, enfim, eu estou buscando essas novidades para trazer. Então, se você se inscrever no canal, deixar o sininho ativado, quando surgir uma novidade dessas, você também vai ser o primeiro a saber, a primeira pessoa a saber, né? A primeira junto com os inscritos do canal, que a gente espera que cada vez sejam mais, né? Então eu vou ficando por aqui e agradeço essa audiência de vocês e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!